Olá, seja muito bem-vindo. Aqui é o Daniel da RoboBolsa. Vamos para mais uma aula. A gente vai ensinar um filtro que chama agressão. É um filtro maravilhoso que vai mudar um pouco aí sua forma de operar. Mais uma opção que você pode colocar para poder operar com mais tranquilidade, com mais um pouco mais conservador, um pouco mais assim com filtro de entrada, né? Então eu vou ensinar nessa aula aqui para você já testar. E eu já te indico desde já que você teste na conta demo para depois ir para a conta real. Por quê? Porque esse filtro é o único, por enquanto, que a gente fez no robô que não tem como fazer backtest, tá? Por quê? Porque o filtro agressão, esse aqui que está embaixo aqui, ele trabalha só em tempo real. Em tempo real, que eu digo com o mercado. Então, por exemplo, hoje aqui, ó, está o mercado aberto, tá certo? Então, a agressão, ó, ele está trabalhando aqui com essa forma aqui de agressão. E o que é agressão? Agressão é um indicador já conhecido, já faz muito tempo, que mostra as pessoas que estão batendo a mercado. O que seria isso? Por exemplo, né, nesse minuto aqui, eu estou com agressão no gráfico de 5 minutos, apesar que meu gráfico está aqui com 1 minuto. Eu configurei o robô em 1 minuto, mas eu ponho agressão em 5, eu vou explicar depois o que é isso. Então, o que significa? Que em 5 minutos, a ponta vendedora está 51%, né, de todo o volume negociado. Isso é em tempo real. Então, assim, o mercado está batendo 51% na venda a mercado, né? O pessoal está entrando a mercado, 51% do volume atual nesse segundo está batendo 51% de vendas. Olha só, 49 aqui, tem a vírgula aqui também. Então, o agressão é um indicador que você pode usar, né, que a gente incorporou aqui no robô para verificar o quantos por cento está batendo para cada lado em tempo real. Então, no mercado agora, olha só, 50%, 51% de compra está batendo agora no volume negociado a mercado. Então, os trades estão batendo aqui 52%, 53% do volume atual, eles estão batendo a mercado. E o que isso ajuda? Isso ajuda no sentido que, quando, por exemplo, a gente dá um sinal de venda ou compra, a gente pode ir junto com essa onda que está tendo. Então, por exemplo, 56% que está batendo agora de compra tem uma tendência de andar o mercado um pouquinho para cima. Ele tem uma tendência, não quer dizer que é uma verdade absoluta, mas ele tem uma tendência. Isso mostra um filtro muito interessante para a gente poder entrar. Então, se por exemplo o mercado está batendo 60% no gráfico de 5 minutos, significa que os próximos segundos, por exemplo, pode ser que ele vá o mercado para compra, por exemplo. Está batendo na compra, na agressão, então ele vai lá, acaba aqui, ó. Vamos olhar aqui, ó. 54%. Significa que o mercado tem uma tendência nos poucos segundos dele subir um pouco. Então a gente pode aproveitar disso no nosso trade. A gente pode ter esse filtro que deu as condições do robô, mais essa agressão aqui, que a gente pode escolher quanto que a gente quer colocar, a gente vai poder entrar no mercado. Então vamos explicar aqui certinho como é que funciona isso. Tá? Então o mercado aqui está rodando, né, em tempo real. Aqui a gente colocou um robô, tá? A gente colocou um robô com o filtro agressão, que eu vou explicar para vocês aqui, tá? Então, por exemplo, ó, aqui tem umas entradas. Eu vou mostrar a configuração para vocês. Então, o robô normal, você vai fazer as configurações. Toma cuidado aqui, não coloque essas configurações que vocês estão vendo aqui, que eu fiz, porque isso daqui é teste, é uma conta para a gente testar, para a gente mostrar para vocês. E não copie, porque quando você estiver vendo essa aula, pode ser que essa configuração não funcione, né? Tem tantas aulas mostrando como configurar o robô. Então, vamos lá para esse filtro. Você vai configurar o robô normalmente, tá? Aqui eu coloquei essa hora aqui, eu coloquei uma entrada de 80, mercado. Aqui volume 1, take profit aqui eu coloquei automático, tem todas as aulas aqui ensinando todos esses parâmetros aqui. Para você entender, é só assistir as outras aulas. Essa aula eu vou focar mais no filtro agressão, tá certo?
Então olha que interessante, aqui eu já configurei tudo, entrada automática, take profit automático, tudo certinho. Depois que você configurou isso, o stop e tudo mais, você pode fazer, ativar o filtro agressão, que está aqui em cima, tá? Então vamos aqui, ó, média móvel, filtro ATR, tudo aqui, filtro IFR, filtro agressão, pronto. Você vai lá, vai vir em não aqui, ele vai vir desativado normalmente, tá? E aí você vai colocar sim, tá? Ativar o visual, que é esse indicador aqui, como vocês estão vendo aqui embaixo. Você quer deixar ele visual, porque ele carrega um pouquinho mais na memória. Então, se você tiver muito robô e quiser desativar a visualização, é só deixar não aqui. Se você desativar aqui, ele vai continuar funcionando. É só a visualização, tá certo? Aí o tempo gráfico. Então, vamos lá. O que eu recomendo? Aqui tem o tempo gráfico, eu sempre recomendo você fazer o robô com tempo gráfico. Então, por exemplo, aqui ó, período de 1 minuto. Por quê? Porque se você alterar o time frame, que eu indico, para você não ficar alterando quando o robô está trabalhando, porque senão ele reinicia o robô. Então, quando você colocar o robô no gráfico de 1 minuto, não altera mais. Tá? Eu sempre falo isso para não dar um problema, tá? Porque ele está operando. Então aqui você pode colocar a agressão em 5 minutos ou menos, né? Você pode testar. Gráfico de 1 minuto eu acho muito exagerado, ruim. Por quê? Porque em 1 minuto acontece muita coisa muito rápido. Então pode ser que tenha uma agressão, por exemplo, de 70% no gráfico de 1 minuto por causa de 2 segundos. 1 segundo. E aí vai acabar não sendo legal para o seu trade. Tá? Isso a gente já sabe por causa de testes que a gente fez. Porque senão ele quase que não adianta nada esse filtro. Porque ele pode alterar a agressão muito rapidamente. Agora, quando você coloca assim 3 minutos, a partir de 3 minutos já começa a ficar melhor. Ele já filtra melhor, já pega um conjunto de pessoas, né, um volume maior, né, de negociação e acaba colocando ali 3 a 5 minutos, eu acho ideal, tá? Então você pode testar. Então você tem que testar bastante porque, como eu disse, não dá para fazer backtest. Isso é uma coisa que está acontecendo nesse momento aqui e o backtest ele não guarda essa informação. Tá? Então vamos ver aqui, por exemplo, ó, 60%, olha lá, 64% está batendo agora, então ele tem uma tendência um pouco de cair. E aí, isso que você vai aproveitar nessa agressão. Então ele está batendo o mercado, ó, 65%, você está vendo que faz um candle aqui um pouco de maior de vendas, e aí isso que você pode aproveitar. Então alguns segundos, algum tempinho aqui, ele vai cair, ele tem uma tendência de cair, porque olha lá, o pessoal está batendo 62%, olha lá, está caindo. Então olha que legal, quando você está usando esse agressão, você pode pegar aqui, ó, de repente 40 pontos, já pegou, já saiu, dependendo da sua configuração, é claro, tem que testar. Então por isso, recomendo teste na conta demo, tá? Bastante, para depois você ir para o real, porque isso não tem backtest, tá? Então você testa ali 10 dias, por exemplo, 15 dias, em várias configurações diferentes, para você ver o que é melhor para você, ver drawdown, ver o que o robô está fazendo, para você ter um cálculo melhor, né? Um número melhor, você descobrir exatamente. Mas eu já vou dar algumas dicas para você já achar o número ideal para você. Então você vai fazer assim. Você vai ativar ele, pode colocar o visual, coloca entre 3 a 5 minutos, tá? Para você testa isso, tá? E aqui eu tô falando do mini índice, tá? E aí, o que você faz? Esse percentual para entrada, aqui que tá o negócio. Então é assim, quando der a condição do robô entrar normal, tá? Distorção aqui da média móvel, bater na linha, ele vai estar monitorando isso daqui, tá? Então vamos supor, eu coloquei 52%, o que significa? Vamos supor que aqui, ó, o mercado bateu nessa linha aqui, é uma linha, né? Vamos lembrar aqui, o robô bateu aqui na linha, é para fazer compra, né? Bateu na linha de baixo é compra e na linha de cima é venda, certo? Então, quando ele bater aqui na linha, ou passar da linha e a agressão bater 52%, como eu coloquei aqui, ó, na ponta que vai a favor, né, do que a gente quer, no caso aqui é compra, por exemplo, embaixo é compra e em cima é venda. Então aqui, percentual para entrada, 52. Quando acontece uma compra aqui, ó, vamos supor, bateu aqui na linha e deu o azul aqui, que é compra, o azul é compra, ele deu 52, ele vai entrar. Então aqui na ocasião não entrou porque não bateu essas duas condições, né?
aqui a agressão não bateu. Então ele filtra muito para poder você, né, entrar num trade mais seguro, tá? Então, por exemplo, hoje aqui, ó, nesse robô, nessa configuração, ele não entrou, né? Se fosse sem agressão, ele entraria aqui, certo? Poderia fazer aumento de posição, tudo normal, como você já conhece o robô. Aí ele faz um aumento de posição e tal. Só que aqui, em todo esse movimento, ele não fez, ele não ficou com agressão aqui, ó, esse 44, ele não ficou 52. Pode ser que, imagina que ele veio aqui, ó, ele vem aqui, nesse candle, aí ele começa a subir um pouquinho, bate a agressão e dá 52 no gráfico de 5 minutos, porque esse gráfico é de 1 minuto, mas ele já está calculando o gráfico de 5 minutos. Ele vai poder entrar aqui, e aí facilmente ele vai poder chegar lá em cima, ter um take profit. Então ele filtra muito. Então aqui eu estou testando essa configuração, hoje ele não entrou. Mas eu vou mostrar aqui, por exemplo, numa entrada, teve outro dia. Aqui eu testo várias coisas. Eu testo, por exemplo, 55, agressão com 55 no time frame de 5 minutos, tá? Aí eu falei, ele, aqui ó, gráfico de agressão, ó, eu testei aqui, ó, comecei com 55, ficou muito forte, o robô nunca entra. Ou então eu teria que pegar a entrada, o que você tem que fazer, ó, tá 80, é até agressivo a entrada 80, né? Porque se ficar sem agressão, ele vai ficar muito agressivo 80. Então o que você pode fazer? Você pode abaixar, eu coloco uma entrada aqui no mini índice, por exemplo, de 70 ou 50, que é muito baixa, muito agressivo, só que a agressão ele vai filtrar bastante essa entrada. Então eu coloquei 52, não está entrando. O que eu faço? Eu vou lá, ó, no outro dia eu coloco 51, tá? Para ele poder ter uma entrada mais fácil, porque, por exemplo, olha só, essa entrada aqui, ó, não teve, ó. Imagina que aqui, ó, não teve entrada, né? Passou da linha, não teve, ó, nada disso teve. Por quê? 52 então por cento está muito forte para essa entrada. Então ele não está conseguindo entrar. Aí você vai lá e diminui essa agressão ou também diminui a entrada para ele poder, né, ter mais possibilidades. Você deixa aqui o canal de entrada mais baixo para a agressão poder melhorar aí para poder entrar. Ou então, certo? O que você vai fazer? Ó? O que você vai fazer? Você vai colocar, por exemplo, 3 minutos. Aí eu falo assim, eu vou colocar 3 minutos porque a chance é melhor de poder entrar. Então o que acontece? Olha só, 3 minutos. Olha só que interessante. Igual você viu aqui, ó, a partir do momento que a gente estava monitorando aqui, ó, lembra que aqui estava uma agressão. Olha só que interessante, quantos pontos foi? 120. Você viu aqui e ao vivo aqui comigo. Ele foi aqui, ó, tava uma agressão 60 e despencou aqui e depois agora tá batendo de volta. Então olha que interessante, já podia pegar se eu tivesse um robô com entrada um pouco mais agressiva aqui na linha por aqui, sei lá, 50, 60, ele poderia entrar na ocasião em vendas, né? Eu vou ensinar aqui para vocês que você pode operar invertido também com essa configuração, que é muito interessante. Eu vou chegar lá. Então vamos lá. Primeiro aqui, ó, eu vou mostrar uma entrada aqui outro dia. Esse é um robô de teste aqui. Como que ocorreu a entrada, né? Então aqui, por exemplo, ó, você viu que entrou bem pouco. A gente está fazendo um teste aqui, mas tem robô que a gente fez teste que entra muito. Você pode colocar a entrada mais fácil, né? Você põe uma entrada no mini índice, por exemplo, de 50 e aí você põe uma agressão 51 no gráfico de 5 minutos. Pronto, aí você vai entrar bastante. Né? Na ocasião aqui eu até alterei o agressão aqui, ó, para gráfico de 3 minutos, 51, então ele vai entrar mais. Então aqui, ó, o que aconteceu? Aqui ele bateu na linha, certo? Vamos ver aqui, ó, bateu na linha. Aí ele bateu na linha e em algum momento aqui ele teve uma agressão, né? Na ocasião eu acho que era 52, eu não me engano, que eu coloquei nesse dia. Aí ele fez aumento de posição, bom, saiu ganhado aqui. E depois não aconteceu aqui, ó. Olha que interessante, não aconteceu aqui. Por quê? Porque talvez aqui ficou agredindo para aqui compra. Aí ele foi subindo. Só que ele tem que agredir aqui para venda. Então aqui na ocasião, ó, deu um sinal de venda. E aqui a gente configurou para ter 52, por exemplo, né? 52. Aí ele precisa bater na linha e ter agressão 52 de venda para ele poder
vender. Na ocasião teve aumento de posição aqui, normal, tranquilo, e aí agora finalizou ali, tá? E a maioria das vezes, na verdade, ele acontece de pegar de primeira, ele entrar na primeira, não ter nem aumento de posição, porque ele filtra muito, né? Ele não entra fácil. Olha lá, ele não entrou aqui, não entrou aqui, porque é assim mesmo. A agressão ele vai filtrar. Qual que é o benefício disso? O benefício é o seguinte: quando você tem uma distorção muito grande, né? Aqui, por exemplo, ó, aqui, aí você teria, né, um aumento de posição, ó, olha só, 600 pontos, às vezes até mais, às vezes vai até 1000 ou mais do que 1000 no mini índice. Aí qual que é interessante nisso? Que aqui ele não entrou. Então se você tem aqui às vezes uma agressão configurada 51% no gráfico de 3 ou 4 minutos, de repente ele entraria aqui ou aqui, porque teve aqui já uma briga aqui, ó, você pode ver que teve uma briga aqui, ó. Uma briga aqui, uma briga aqui. Aí deu aqui, ó, um candle aqui. E aí depois ele começou a subir. De repente ele vai entrar por aqui, porque a posição, né, do pessoal aí que está comprando, ele começa a reverter esse baque aqui, ó, essa paulada para baixo. Então quando você tem uma posição vendedora, todo mundo está lá vendendo, né, a maioria está vendendo, de repente aqui vai 70%, 80% de pressão vendedora, de agressão vendedora. Aí você precisa ter uma agressão, por exemplo, que você configurou 52 de compradora, de repente aqui começa a bater mais o comprador, ele entra por aqui e sai ganhado aqui, alguns poucos aqui, alguns contratos aqui, acaba ganhando 40 pontos, 50 pontos, depende da configuração que você colocou no seu robô, tá? Então é para isso que serve a agressão. Aqui, por exemplo, imagina aqui, ó, tá subindo devagarzinho, a pressão aqui, ó, compradora, passou aqui da linha, então teria que o robô vender, né? E aí de repente aqui, ó, quando o mercado ele começa a estressar aqui um pouco, ó, eu quero vender, o mercado está querendo que venda, porque já subiu demais. Sempre tem uma pressão, às vezes contrária, né? Depois de algum tempo. Pode ser que vai subir lá em cima? Pode. Mas de repente começa a bater, ó, bateu demais, ficou na lateral e desceu. De repente aqui nesse candle, ele vai lá, faz uma venda com agressão. Mas depende, obviamente, de como você configurou. Tem que testar, porque eu não tenho aqui um número mágico. Ah, coloque agressão, número tal que vai dar sempre certo. Não, depende da volatilidade do mercado, da situação, do range diário. Depende um pouco disso. Por isso que é importante você testar uns 10 dias no mínimo, para você entender qual o número que sai exatamente aqui na agressão, tá? Então o que eu sugiro? Olha só, o que você tem que fazer para testar? Você faz um robô, uma configuração normal de entrada, aí você coloca, por exemplo, 3 minutos, 4 ou 5 minutos. Aí disso daqui você tem que colocar acima de 50%, que é lógico isso, né? Você tem que ter uma agressão ao seu favor, tá? E aí tem mais uma configuração aqui interessante, ó, stop na reversão. O que acontece? Se o mercado for contra você, você já entrou no mercado, ele vai muito contra você. De repente alguém começa a dar uma paulada ali de agressão para um outro lado que você entrou. Vamos supor, você saiu comprando, entrou o robô, aí depois você quer colocar, o pessoal está agredindo de forma contrária. Você comprou 51% ali de agressão de compra, entrou. De repente começa 70%, uma onda muito forte de venda. Você pode estopar o robô. É só você colocar, ó, sim, stop na reversão, sim. Aí você coloca quanto você quer de stop, 70%. Então, se você comprou e tiver depois uma reversão de 70% na venda, o robô estopa. Pode ser que ele estopa curto e saia do trade muito rápido. Isso é legal também. Você pode ter uma segurança, porque o mercado pode despencar, pode ter uma agressividade altíssima, por alguma coisa aconteceu, notícia, qualquer coisa está acontecendo, você fala que quer sair aqui através dessa configuração. Deu ok, acabou. Agora uma coisa muito legal também que a gente usa, que é muito interessante, é o agressão reverso, invertido. O que acontece? O que a gente pode mostrar para vocês? Igual eu dei um exemplo aqui agora, que por volta aqui, ó, teve uma agressão forte de venda, tá? Então o que a gente vai fazer? Olha só.
você coloca operar invertido. Olha que interessante. O que acontece em operar invertido? Ele carrega de novo o robô. Deixa eu colocar aqui, ó, uma agressão. Eu vou colocar, eu quero, por exemplo, 53, né? No gráfico de 5 minutos. Tem que testar, como eu disse, tá? Beleza. Aqui. Certo? Então a gente vai ter a configuração agora aqui de, por exemplo, operar invertido, né? Como eu expliquei para vocês, sim. Agressão, ele tá aqui, ó, 51 e o stop da agressão. O que ele vai fazer? Agora é diferente. Ele vai a favor da tendência praticamente. Então o que acontece? Por exemplo, ó, aqui a gente colocou aqui, ó, uma operar invertido, ou seja, aqui você já conhece o nosso robô, que quando bate na linha aqui de baixo e você colocou a opção operar invertido, ele vai vender, ele não vai comprar, ele vai vender, certo? Aí, o que acontece? Para ele poder vender aqui com agressão, eu tenho que ter a agressão aqui, o vermelho de vendas, eu tenho que ter 51, ele vira tudo ao contrário. Então, antes, se eu não colocar operar invertido, ele vai entrar aqui, ele vai monitorar aqui, vai bater na linha, sem ser operar invertido. Aí passou da linha, bateu na linha ou passou, ele tem que ter aqui agressão, por exemplo, 51% no gráfico de 5 minutos que eu coloquei. Agora, se eu colocar aquela opção operar invertido, o que ele vai acontecer? Então o que eu fiz aqui? Ó, operar invertido, sim. Agressão, 5 minutos, gráfico de 5 minutos para ele calcular, 51%. Então o que ele vai acontecer? Bateu aqui, deu aqui condição de venda, mas a agressão aqui está 51 de venda, né? Ele precisa estar com venda, que é tudo ao contrário. Ele vai vender aqui. Aí você faz um trade para baixo aqui. É muito legal também, funciona, tá? Tem que achar a configuração ideal, mas o que eu posso indicar para você é o seguinte: você fazer lá no mini índice, por exemplo, uma entrada de 80, 70, testar de 50 até para cima ali, quando você quiser, 100 ou mais. Você pode colocar. Aí você coloca agressão e coloca operar invertido. Então, por exemplo, você colocou lá a entrada 60 no mini índice, tá? Tem lá 3 aumentos de posição, tudo normal. Aí você coloca agressão, gráfico de 5 minutos, de 3 a 5 minutos, e coloca lá uma agressão, por exemplo, 52, 53. E aí você faz vários robôs para testar. Eu recomendo você deixar vários robôs para você já economizar tempo nos testes. Então você coloca um robô, por exemplo, com agressão 51, outro com 52, outro com 53. Tá? Com a entrada, por exemplo, de 70, no mini índice, eu digo. Aí você faz os aumentos de posições, tudo certinho que você já aprendeu nas outras aulas. Aí você faz também isso operar invertido. Aí você coloca mais uns 3 robôs para operar sem ser invertido, também com a mesma configuração. E aí você vê o que funciona melhor para você. Você vê o drawdown, você vê a entrada, você vê se tem aumento de posição. Você vai vendo depois as estatísticas, tá? Mas é muito interessante essa ocasião também de operar invertido, porque você pode pegar grandes movimentos, tá? Então você pode pegar um movimento bacana que está subindo, né, descendo. Você pega ali uma tendência, por exemplo, aí você pode também colocar trailing stop, aí você pode usar todo o recurso do robô. Então, por exemplo, entrou aqui, aí você coloca ali, por exemplo, eu quero o trailing stop de 80 pontos com trailing stop, você coloca para subir o seu trailing stop a cada 20, 30 pontos. Você vai pegar às vezes aqui, ó, bastante ponto, porque ele pegou uma tendência aqui pequena, né? Então, por exemplo, ó, ele pegou aqui, ó, 400 pontos, ele desceu, então de repente você entrou aqui com agressão, tá? Ele entrou aqui, ó, bateu a agressão, não precisa ser exatamente na linha aqui, de repente ele bateu a agressão aqui, aí ele vendeu, aí de repente, ó, veio aqui, você pegou esses pontos aqui, ó, vem aqui, você pegou 100 pontos, eu quero ter o trailing stop, de repente pegou 150 pontos e voltou 50, bateu no seu trailing stop. Beleza, você pegou 100 pontos, dá para fazer também, porque a agressão é somente para a entrada, né? Depois vai funcionar o robô todo jeito que ele funciona normalmente,
vai ser todas as configurações normais. Você pode também colocar o filtro da média móvel. Olha que interessante. Você já conhece o filtro da média móvel, você pode ativar ele, né? Então o filtro aqui tem nas outras aulas aqui, você pode ativar ele e aí ele vai ficar aqui passando aqui em cima, por exemplo, né? Imagina que o filtro aqui tem uma média móvel, né? Vai ficar aqui. Então tudo que tiver abaixo dela vai ter que só vender. Então aí você fez aqui operar invertido. Aqui, operar invertido. Fez uma agressão aqui, ó, ele só vai vender. De repente, você colocou esse filtro da média móvel e tem aqui, ó, por exemplo, uma situação de compra, não vai comprar, porque você colocou o filtro da média móvel. Aqui eu estou falando uma compra na operação invertida. Então você colocou agressão invertido, né, operação invertido, vai dar aqui uma situação de compra, mas você colocou um filtro da média móvel aqui que só vende quando estiver abaixo dela, isso já tem nas outras aulas, aí você não vai entrar com o robô, porque ele está uma tendência geral de baixa, né, que você quer analisar dessa forma. Dá para fazer isso também, dá para colocar também sem ser operar invertido com a média móvel também, né, vai entrar bem menos, mas vai ficar também muito seguro, né, o seu robô. Então esse é o filtro da média móvel, que é muito bom, porque ele vai filtrar, filtro da agressão, quero dizer, ele vai filtrar bastante o seu trade. Então, para você ter um retorno bacana, você tem que testar bastante, porque ele entra bem menos, né? Então, você tem que ir regulando até achar o número certo. Mas a dica que eu te dou é essa: você pode trabalhar com um gráfico de 3 minutos aqui na agressão, acima de 3, tá? Acima de 3, 4, 5 já é suficiente. Aí a partir do momento que você configurou isso daqui, você já coloca a partir dos 50, obviamente, 51. Você põe 51 até de repente 60, não vai entrar quase nada. Mas aí você testa para ver a segurança, de repente você coloca menos aumento de posição. Você pode, por exemplo, colocar um aumento de posição só, ou nenhum, você pode testar isso também. Porque aí fica bem bacana, bem seguro o robô, o seu stop diminui, tá certo? E aqui a reversão também. Tudo quando você coloca aqui, ó, stop na inversão. E se ele tiver, bateu 80, pessoal, tá batendo muito forte contra a sua posição, você também pode stopar em qualquer valor. Ele vai ter de repente um stop mais curto, pequeno. E aí você sai da operação também e continua ali monitorando o mercado, aí o robô faz automaticamente todo o processo, tá certo? Todas as outras configurações continuam a mesma, você pode juntar aqui com o filtro ATR, só que se você juntar com o filtro ATR, ele vai ser muito difícil de entrar, dependendo da configuração. Por quê? O filtro ATR precisa o mercado estar volátil, né? Mais volátil, dependendo como você configura. E aí eu já testei também com o filtro ATR, mas ele fica muito difícil de entrar, dependendo da configuração. Então não recomendo muito. Só o agressão sem filtro ATR funciona muito bem, tá certo? E aí, de repente, se acontecer alguma coisa aqui que a barrinha sumir ou parar de um dia para o outro, muito simples, é só colocar aqui no gráfico de 5 minutos, você põe no gráfico de 1 minuto, volta lá. Pode acontecer uma vez ou outra, dar uma sumidinha ali no gráfico ali, mas se isso ocorrer, porque está muito tempo operando, muitos dias operando, isso pode acontecer às vezes comigo, isso é uma questão do MetaTrader, sempre a gente está tentando melhorar ao máximo, né? Mas isso aqui ele não vai invalidar o filtro agressão, mesmo que não apareça o filtro agressão, ele está funcionando, tá? Então, se por exemplo eu desligar aqui o modo visual, ele vai estar funcionando o filtro agressão, tá? Não tem problema, não precisa aparecer nada. Se por qualquer motivo ele não está aparecendo, não, por exemplo, carregou muita memória, está cheio de robô, eu recomendo você desligar esse modo de visualização para não carregar um pouco mais, porque tudo que carrega no gráfico, ele vai pesar um pouquinho mais, tá? Então eu recomendo aqui você deixar, você pode deixar ligado se for poucos robôs, ou então você pode desligar, não tem problema, ele não afeta em nada. Se por qualquer motivo dá uma paradinha, dá uma travadinha aqui no indicador de agressão, não tem problema. Quando ele fica operando, ele vai estar calculando a agressão internamente e para ele poder entrar corretamente. Não é aquele gráfico ali do indicador que vai determinar nada. Ele vai determinar porque ele tem esse cálculo interno no robô para poder fazer a operação, tá certo? Então não se preocupe com isso. Então esse é o filtro agressão, pode testar bastante, funciona em qualquer
também ativo, você pode usar também no dólar. Você pode usar as configurações automáticas do robô, que tem vídeo aula aqui para isso, já ensinando tudo, porque ele é só uma forma de entrar no mercado diferente, com um filtro maior ou diferenciado, porque então ele tende a pegar ali o final do movimento, ele tem essa tendência. Então você tem ali um movimentinho aqui, ó, de baixa, eu estou querendo comprar, de repente aqui no movimento que ele começa de alta, ele fica com uma agressão de compra maior, e aí ele vai poder pegar no seu take profit mais fácil. Essa é a intenção, é que você filtre ali um movimento que não está muito ao seu favor, e ele filtra bastante para poder entrar melhor. Então, por exemplo, ele chega aqui, ó, nessa entrada aqui no começo do dia, não acho bom operar, né? Aqui tá, por exemplo, tudo aqui tá subindo, o pessoal tá batendo na venda, na compra aqui na ocasião. Você vai ver a agressão bem alta no começo do dia. Aí depois ele chega aqui, ó, começa a agredir na venda, de repente ele entraria numa venda aqui. Eu não indico muito fazer essas operações no começo do dia, só tô dando exemplo, tá? E aí aqui, ó, se fica muito difícil entrar o seu robô, como eu expliquei, abaixa a entrada, aqui a entrada tá 80, abaixa para 60, por exemplo, e testa, porque de repente quando você coloca muito alto, né, essa entrada, esse filtro, ele fica difícil de entrar. Então aqui se você botar, por exemplo, 50 ou 60 aqui, de repente ele já entra aqui dentro mais ou menos, né? De repente ele vai entrar aqui, porque a agressão aqui já vai dar condições de ter uma agressão aqui, ó. Aí ele entra e dá sucesso, e dá venda, tá certo? Então esse é o filtro agressão, eu espero que tenha gostado, sempre estamos evoluindo, sempre estamos fazendo coisa nova aí, filtros novos. Então teste bastante, teste pelo menos uns 10 dias antes de entrar na conta real, que é sucesso, é muito bom mesmo esse filtro. E testa também no operar invertido, porque o operar invertido também ele vai a favor da tendência. Você pega, por exemplo, aqui uma entradinha aqui, ó, ele pode pegar bastante ponto aqui, se você usar trailing stop, por exemplo, você colocar o filtro da média móvel, aqui um filtro da média móvel, por exemplo, estaria, vamos supor, dependendo da média móvel, claro, de repente ele estaria assim, ó, uma média móvel assim, ó. Então, de repente aqui, ó, quando passou aqui para baixo, ele só vende. Aí você põe o operar invertido com o fio da média móvel, ele pega uma dessa aqui e pega bastante ponto, dependendo da sua configuração, tá certo? Então teste bastante, não pode usar ele no backtest. Se você apertar para usar ele no backtest, vai dar falha no backtest, ele não vai fazer o backtest. Se você ativar uma agressão no backtest, ele vai falhar. O que você tem que fazer? Você pode arrumar uma configuração muito boa no backtest, né, que funcione, e aí depois você ativa a agressão e aí coloca aquelas condições que eu falei. Começa lá com 52, 51, no gráfico de 5 minutos, no gráfico de 3 minutos, e até você achar. Só que aí, a dica, quando você faz o backtest, ele fica bom para essa entrada. Quando você tem agressão, pode ser que ele filtra muito a entrada e não entre nenhuma vez. Por quê? Você colocou, por exemplo, no mini índice a entrada 120. Aí ele já demora um pouco mais para entrar, 140, por exemplo, se o mercado estiver volátil. Aí você fez backtest e deu sucesso. Se você liga a agressão com 140 no mini índice, pode ser que ele nunca entre. Por quê? Porque aqui essas, digamos, essas linhas aqui, essa distorção, ele vai estar muito longe. E aí quando vai estar muito longe, aqui, a agressão ele não vai chegar aqui. Ele vai acabar que não vai ter um movimento contrário de compra aqui, por exemplo. Ele não vai bater 53%, por exemplo, porque já está muito esticado para baixo. Então você teria que diminuir um pouco mais essa entrada. Então vamos supor, você fez um backtest lá, deu 120 no mini índice de entrada e deu sucesso. Aí você vai lá, reduz para um 80, por exemplo, e liga a agressão. Aí, ou abaixa até menos, às vezes 60, 70. Por quê? Os seus aumentos de posições são bons, porque você já fez o backtest, deu sucesso, o seu take profit também. Só que a entrada pode ser que tenha que alterar. Porque se você deixar muito distante a entrada aqui, as linhas, com agressão, pode ser que nunca entre. Eu dei um exemplo aqui desse robô, por exemplo, que está 80 e está entrando muito pouco. Hoje, por exemplo, nem entrou. Então hoje não deu condição. Então o que eu tenho que fazer? Vamos diminuir a entrada de 80 para 60. Eu deixo a agressão lá 3 minutos 53. Aí isso são testes. Por isso que eu recomendo você já deixar vários robôs com configurações diferentes para você não perder tempo. E depois de uns 10 dias tendo sucesso, 10 a 15 dias tendo sucesso, aí você vai para a conta real, tá certo?
Então esse é o filtro agressão, espero que tenham gostado. Qualquer coisa, estamos aqui, pode tirar dúvida com a gente, no nosso suporte, que a gente está aqui para te atender, para você ter sucesso nos seus trades. Então até mais, grande abraço.